Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhar agora ali nos telões, tá bom? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído, a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Seja eu fiel na ministração da mesma, cada mente, cada coração, esteja, Senhor, presa a Tua Palavra, e Tua Palavra encontre guarida nos corações, e sejamos edificados com a mesma, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como eu já falei aos irmãos, só esse capítulo 11 de Hebreus, nós podemos extrair aqui 10 estudos, sistematicamente, sem pressa. Quinta-feira passada, iniciamos aqui, tá bom? Mostramos aos irmãos, quando iniciamos, que do capítulo 1 ao capítulo 10, até o versículo 18, o autor desta carta, que não se sabe com precisão quem foi o autor, atribui-se a Paulo, a Apolo e tantos outros. Muitos aceitam que foi Paulo. Então o autor vem falando a respeito de doutrina, e nós falamos aqui para os irmãos a respeito de ortodoxia. O que significa isso? Uma doutrina reta, pura, segura. Quando você parte do versículo 19 ao 39, nós explicamos aos irmãos aqui que ali nós temos uma perícope, que é uma divisão do texto, onde o autor faz todo um resumo do texto, e ele parte agora para o que nós chamamos de ortodoxia, não só a doutrina reta, mas a prática correta, reta também. Ele sai da teoria e passa para a prática. Mostramos aos irmãos também que ele, com os versículos 38 e 39, ele fala que nós não somos daquele que retrocedem, tá bom? Porque nós vivemos pela fé, o justo viverá pela fé. Ele já está trazendo aqui para nós, apontando para o capítulo 11. Quando foi quinta-feira, nós mostramos aqui aos irmãos o fundamento, né, a definição e o fundamento da fé. Esse foi o tema. Você procurar lá nas redes sociais, tá bom? A definição e o fundamento da fé nesses 3 primeiros versículos, tá bom? Qual é a definição de fé? É a certeza de coisas que não se vê, mas que se espera. Mas esse fundamento da fé. Então, fé não é uma emoção, não é um sentimento. Ela tem um fundamento, e o fundamento é Deus e sua palavra. E os irmãos que estavam aqui, viu que quando nós trabalhamos aquele verso a verso, e a Bíblia ela é fantástica, porque nos leva para tantas coisas. Agora, meus irmãos, dando continuidade,
Do versículo 4 até o 7, eu quero falar com o tema a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. E antes de eu entrar no texto, deixa eu ler aqui essa introdução para os irmãos. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é conhecida como a galeria dos heróis da fé. O autor sagrado escreve para cristãos perseguidos que estavam cansados espiritualmente e sendo tentados a abandonar a fé em Cristo. O propósito do escritor é mostrar que os verdadeiros servos de Deus sempre viveram pela fé, desde o princípio da história bíblica, antes da lei de Moisés, antes do sacerdócio levítico, antes do templo, homens já agradavam a Deus pela fé. Dos versículos 4 a 7, o autor apresenta 3 personagens antediluvianos, que é o que nós vamos trabalhar, esses 3 personagens. Ele fala sobre Abel, e aqui está a fé que adora. A fé que adora. E os irmãos vão ver como é importante estudarmos isso, porque não é todo culto que agrada a Deus. A fé que adora. Enoque, a fé que anda com Deus. E Noé, a fé que obedece em meio a uma geração corrompida. Esses homens viveram antes do dilúvio, num mundo marcado pelo pecado crescente, mas permaneceram fiéis. E assim, olhando esse texto, João Calvino diz o seguinte: a fé é o olho da alma pela qual contemplamos a graça invisível de Deus. Eu achei fantástico quando estava estudando isso. Os irmãos sabem que João Calvino é um dos reformadores, um grande teólogo, tá bom? Foi um grande teólogo e eu vou repetir. Olhando esse texto, explicando, ele diz: a fé é o olho da alma pela qual contemplamos a graça invisível de Deus. Vamos ao texto, para a gente mastigar. Coloca aí, meu filho, o 4. Eu quero ler com os irmãos mais uma vez e depois destaco uma parte aqui, tá bom? Vamos lá, vocês, 1, 2. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, mais forte, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Não é linda? Aonde está essa narrativa? Eu quero trabalhar com você. Coloque Gênesis capítulo 4. Coloque o versículo 3, 4 e 5. Eu só quero trabalhar esses 3 versículos de lá e depois a gente volta para cá. Presta atenção o que é um culto a Deus. E que culto a Deus você e eu temos que adorar pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, que é o que nós vamos ver no versículo 6. Vamos juntos? 1, 2. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Escute isso. Ambos eram filhos de Adão, ambos conheciam a Deus, ambos ofereceram culto, mas apenas um agradou o Senhor. Dá para você entender? Filho do mesmo pai, de uma mesma mãe, porque isso aqui é culto, irmão. O ser humano é um ser adorador. E presta atenção, culto, a primeira coisa que você aprende aqui, que não é eu venho assistir culto, eu venho oferecer. Eu venho
Entende? Então, isto nos ensina que nem todo culto é aceito. E isso já nos chama a atenção, né? Nem todo culto Deus aceita. Nem toda religião agrada a Deus. Nem toda oferta possui aprovação divina. A diferença não estava apenas na oferta, mas no coração. E quando fala coração aqui, entenda, eu não estou falando desse pedaço de músculo que bombeia sangue. Está falando de uma mente transformada. Está falando de alguém que foi alcançado pelo Senhor. Se os irmãos perceberem, coloque lá o versículo 4 de Gênesis. Presta atenção, o que Deus diz. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Essa parte final comigo, os irmãos. O Senhor se agradou. O que é que Deus se agrada primeiro? Não é da oferta, é do ofertante em primeiro lugar. Entende? Preste atenção na sequência. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. A primeira coisa é o ofertante, é o adorador. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Cuidado para não se tornar um religioso. Religioso é o que cumpre dogmas, cumpre algumas coisas, mas não tem relacionamento com Deus. Religioso é a pessoa que pensam que Deus vai lhe abençoar conforme o que ele faz ou deixa de fazer. E por mais que esta igreja seja doutrinada, é lamentável saber que tem muitos que ainda têm esta mentalidade errônea. Que uma semana Deus ama mais ele porque ele orou mais. E na outra semana que ele orou menos, Deus não ama tanto. Deus é imutável. E nós, presta atenção, servimos o Senhor pela fé, enquanto que a religião quer mostrar algumas atitudes, você adora a Deus e você é abençoado pelo que Cristo fez. Qual é a diferença aqui, meus irmãos? Quando Deus rejeita o ofertante, logo, ele rejeitou a oferta. Alguns teólogos, meus irmãos, discutem a respeito disso. Eu quero abordar alguns pontos aqui. Primeiro, Abel ofereceu pela fé. O autor de Hebreus afirma claramente, pela fé. Coloque lá o versículo 4 de Hebreus. 11, 4. Só a parte inicial. Vamos juntos? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que só vocês. Essa parte A. Pela fé. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que... Não é oferecer à igreja, ao pastor, é a Deus. Entenderam, os irmãos? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Então presta atenção. A fé de Abel manifestou-se, em primeiro lugar, na obediência. Em segundo lugar, na reverência. Em terceiro, no reconhecimento do pecado. E em quarto, na dependência da graça divina. Muitos estudiosos, teólogos, entendem que Abel ofereceu sacrifício de sangue porque compreendeu a necessidade de expiação. Coloque Hebreus 9, 22. Veja.
Preste atenção que o autor ele vem trabalhando uma série de coisas de irmãos que estavam cansados, perseguidos e tentado a voltar, tá bom? Os costumes levíticos, tá bom? Então veja o que é esse texto. Leia comigo. 1, 2. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Qual é a coisa mais importante? Porque a igreja ela tem que sempre ensinar isso. Qual é o culto que agrada a Deus? Os louvores tem que ser cristocêntrico, não é isso? Não é Cristo o centro de toda as escrituras, de toda a escritura? Então muitos entendem isso, irmão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Abel apontava profeticamente para Cristo, que é o que nós estamos querendo, juntamente com o presbítero Humberto, nessa conferência, mostrar Cristo em todo o Velho Testamento. E aqui, meus irmãos, teólogos dizem, eu concordo plenamente, Abel apontava profeticamente para Cristo. Seu cordeiro no altar era a sombra do cordeiro de Deus. Cristo está em toda a Escritura. Então preste bem atenção. Coloque o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Para a gente ler todo o versículo. Então ele apontava profeticamente para Cristo. Porque nós pensamos apenas no cordeiro que Abraão ofereceu, né? No lugar de Isaac. Mas aqui também é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, 1, 2. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha à sua direção, João disse, vocês... Glória a Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Volte lá, que foi que Abel ofereceu novamente, bota Gênesis novamente, que foi que ele ofereceu? Vamos ler novamente o texto. Mais uma vez, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu, ele era um pastor de ovelha. Apresenta aí e aponta para Cristo como o supremo pastor. Ele era um pastor de ovelha, enquanto que Caim era agricultor. Há diremos uma conversa entre os teólogos, e alguns dizem, não, por causa que a oferta de Caim foi vegetal, algo da terra, enquanto que a de Abel foi animal, foi um sacrifício, um animal. Mas o que deixa muito claro aqui, meus irmãos, tem a ver com o tipo da oferta, mas a condição do ofertante. Entende? Não, o problema aqui não é se foi vegetal ou animal, mas o coração. Perceba que aqui, bota lá novamente, meu filho, pode deixar aí, depois a gente tira, amém? Eita, eu estou bravo contigo, né? Guarda essa palavra, ele trouxe do quê? Primícia. Coloca o próximo, 5. Vamos ver a diferença para Caim. Mas Caim, da sua oferta, não se agradou o Senhor. Como ficou muito irritado e ficou com a cara fechada. É o 3, né? É o 3. Então me ajuda muito. Oh, ter universitário aqui é bom demais. Vamos lá, 1, 2. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso não está por acaso não, meus irmãos. Porque lá na de Abel está dizendo as primícias. E aqui não está. Aqui é uma questão de fé. O problema não está no tipo de oferta, volto a dizer, mas no coração. E aqui eu volto a repetir, eu quero trabalhar isso, antes de eu ir para o terceiro ponto. Nem todo culto Deus se agrada. Cuidado como você cultua a Deus. E por mais que nós ensinemos aqui, irmão,
Paremos com isso, de culto para agradar A, a B. Culto não é para agradar o pastor, para agradar não sei quem, alguém que eu convidar. Culto é para a glória de Deus. Deus é quem tem que se agradar do culto que prestamos a Ele. Portanto, o culto não pode ser de toda maneira, do jeito que eu penso. Nós já estudamos aqui em uma conferência teológica os 5 elementos do culto, não é? Porque senão, às vezes, meus irmãos, e aqui aconteceu algum tempo atrás, não tinha problema. E quando foi para tirar, eu me lembro, meus irmãos. Pronto, domingo é dia de quê? Das mães. Imagina um culto aqui para fazer homenagem às mães. O culto é para a mãe ou para Deus? Você sabia que eu fui tão como pastor, como é que pode? A igreja estava acostumada, o problema é isso, é o mau costume que a gente acostuma. Eu mesmo estava acostumado. Ligou para mim um irmão essa semana e disse, pastor, aqui na nossa igreja vai ter uma homenagem às mães. Me oriente como eu faço. Eu faço o culto, termine, depois que terminar o culto que deu a benção, aí vai, faça as homenagens à mãe. Não tem problema, porque o culto encerrou. Entendeu? Disse, muito bem, pastor. Mas você sabia que ainda aqui tem pessoas que têm resistência? Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que é que tem? Diz que é 2 cães que tem no inferno. Tem tudo a ver quando se muda o que Deus disse, irmão. Por mais que o homem não aceite, você sabe por que hoje, em muitos lugares, você vê, mas não é culto ao Senhor, só tem este direito de dizer isso, claro. Pessoas choram, pessoas se arrepiam, mas não é culto ao Senhor. É algo para agradar, é antropocêntrico o homem. Onde homenageado é o homem. Lugares que o pastor presidente, quando chega, aí para tudo, fica de pé todo mundo e vá ver se eu estou lá na esquina. Culto é para Deus. Estrela nenhum aqui, pastor, presbítero, grupo de louvor, pregador que for, é estrela. A estrela aqui é Jesus Cristo, é Ele, o culto é para Ele. Quando nós encontramos aqui, meus irmãos, talvez você não perceba, mas as entrelinhas tem muita coisa, o que Deus está ensinando aqui. O problema de Abel é que ele foi, aliás, a bênção de Abel foi que ele ofereceu pela fé. O problema de Caim é aquela coisa que não é pela fé de toda maneira, do jeito que eu acho. E quando ele viu que o outro foi abençoado, voltou revoltado. Ainda dentro desse versículo, a fé verdadeira sempre produz a adoração aceitável. O culto aceito por Deus não depende, escute, não depende de emoção humana. Eu posso até me emocionar. Já chorei muito, acho que domingo outro passado foi quando o evangelista esteve aqui. Que culto abençoado, chorando, não tem nenhum problema. O presbítero Fábio Lima, dando um estudo aqui, aí pediu até desculpa. Não peça não, chorou, não tem problema. Nós cultuamos a Deus com 2 coisas, com a razão e com a emoção. Agora o que eu estou querendo ensinar aqui para os irmãos é que o culto, a verdadeira fé, produz uma adoração aceitável. O culto aceito por Deus não depende de emoção humana. Meus queridos, tem líderes aí que eles têm técnica para fazer as pessoas chorar, levar a galera. Palavras que não depende de emoção humana, não depende da aparência religiosa, não depende da tradição, não depende da eloquência. Você acha, quem gosta das cartas de Paulo aqui? Pouca gente. É bênção, né? Pouca gente, misericórdia. Vou perguntar de novo. Quem gosta das cartas de Paulo? São 13 cartas paulinas. Quem já leu aquela 12 mais 1? Quem já leu ali Paulo pregando e Eutico caiu? Dá a entender, né, meu presbítero Fábio, que a pregação de Paulo talvez estava meio cansativa. Alguém diz assim, está muito enfadonho. Eu não sei se Paulo falava um pouco calmo, diferente do pastor, mas eu sei que Eutico estava na janela, e o perigo é estar na janela. Quem está na janela nem está dentro, nem está fora. É um perigo. Fazendo uma aplicação para os dias
Hoje, espiritualmente, saia da janela. Janela é lugar de gente fofoqueira. Fica olhando, tu visse a vida do outro. Fique dentro. Mas eu estou puxando apenas esse contexto para os irmãos ver que a pregação de Paulo dá lá. O moço caiu, quebrou o pescoço, morreu. Paulo foi lá, o homem foi ressuscitado, voltou e Paulo voltou a pregar. O que dá a entender, meus irmãos? Que tudo no culto é importante. Eu não posso dizer isso aqui, mas a palavra, ela tem que ter primazia e o maior tempo. Você quer conhecer um crente que tem fé, que é regenerado, é se ele gosta de ler, de ouvir, de sentar e ouvir. O que está acontecendo hoje, meus irmãos? Nós precisamos de uma coisa diferente. O que é que a gente precisa de diferente? De nada. Cristo é tudo, não é? Amém. É tudo. Porque eu estou, como pastor, irmão, aproveitando, doutrinando, eu sou cansado de ouvir isso. Muita gente. Pastor, a igreja está muito devagar, a gente precisa de um negócio novo. Vai para trás. Que novo? Nada novo. Nada de modismo. Se Cristo não for esta alegria, e pela fé eu venho adorá-lo. Ele está aqui não porque simplesmente eu estou dizendo, mas eu creio pela fé. Ele passeia no meio do seu povo. Ele reina. Veja o que Martinho Lutero disse a respeito desse texto. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Glória a Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Ainda nesse versículo, percebam, versículo 4 ainda, bota lá, no finalzinho. Aqui é tremendo, meus irmãos. Leia novamente todo o texto. Eu quero que fique na mente de você. Em que, se possível, você sonhar e dizendo, pela fé, e alguém... Oxe, fulano, ficou na mente. Vamos lá, 1, 2. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Agora essa parte final. Mesmo depois de morto, só vocês, mesmo depois de morto, olha nós estudando aqui, falando sobre Abel. E Abel morreu jovem, irmão. Perdeu a vida jovem. Mas deixou um grande legado. Essa expressão depois de morto ainda fala, Abel morreu cedo, mas sua fé continua pregando. Sua vida ensina que vale a pena permanecer fiel. Deus vê a sinceridade, a fé deixa legado eterno. Há pessoas que vivem muitos anos e não deixam marcas espiritual alguma. Abel morreu jovem, mas sua voz atravessa os séculos. Coisa boa, né? Amém, irmãos? Que eu e você possamos deixar um legado. Aquilo era um homem de Deus. Marcou minha vida. Positivamente. Eu quero fazer em cada versículo desse algumas aplicações. Eu vou trabalhar verso a verso, sem pressa. Nós estamos no 4. Aplicação, meus irmãos, deste versículo 4 para nós. Primeiro, Deus observa a motivação do culto. Não basta estar no templo. É necessário apresentar-se diante de Deus pela fé. Cuidado para não estar só o corpo. Não basta estar no templo. É necessário apresentar-se a Deus pela fé. Segundo, o verdadeiro culto envolve entrega. Abel entregou o melhor. Tem gente que não consegue nem ter reverência na hora do culto, irmão. Tem gente que vem para um culto para se encontrar com um amigo. Tu vai para o culto hoje, lá vão se encontrar, não sei com quem.
Eu me encontro com os irmãos, vai ser muito bom. Volto a dizer, como pastor dessa igreja, essa igreja é conhecida e nós temos um slogan que usamos: Diamantina, a sua família em Campina Grande. Diamantina, a sua família em Natal, cheguei de lá agora há pouco. Diamantina, a sua família em Mogeiro. Aonde tiver esses logos, os irmãos já usam. E de fato, glória a Deus, é uma igreja proativa, família, comunhão. Agora entenda, meus irmãos, o verdadeiro culto envolve entrega. Abel entregou o melhor, e você e eu precisamos entregar o melhor. Coloca em Romanos 12:1, meu filho. E eu sei que cada um dos irmãos aqui, uns estão mais cansados que o outro, trabalharam no pesado, tem sua luta, preocupações. Agora mesmo, quando eu ia entrando, a irmã estava contando das lutas, né? E porque, Senhor, eu me lembrei do irmão, estou chegando, ele ligou para a sua esposa e disse assim: faça um clamor por mim aí. Levanta a igreja em clamor, porque eu nunca vi uma segunda-feira tão carregada. Não tem dia, meus irmãos, que parece que o céu desaba. É falta de fé? Não, é vida cristã. A vida cristã tem momento que está no vale, tem momento que está no deserto. Algumas vezes já estamos no monte, não é? Entre vales, desertos e monte, pela fé nós vamos caminhando. Pela fé nós vamos chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, leia comigo, 1, 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Meus irmãos, eu sou inquieto, eu como pastor gosto de olhar, principalmente quem trabalha comigo, quem tem oportunidade, e digo sempre, não me colocando aqui como modelo, mas dizendo, olhe para mim na hora do culto, se seja ali, vou pregar, estando aqui, quem vai pregar, adorar, porque tem gente que não consegue, meus irmãos. Coloque Eclesiastes 5, verso 2, acho que é o 2, não, o primeiro mesmo, olha lá. Todos juntos. 1, 2. Guarde o pé. Quando você entrar na casa de Deus, chegar-se para ouvir, é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. O seu culto e o meu, eu não venho assistir, eu venho oferecer ao Senhor, eu venho adorar o Senhor. Porque eu digo isso e quero louvar a Deus pela vida de vocês também, dizer isso, tá bom? Irmão, como pastor, e está sendo gravado, eu não vou citar nome, claro, e a gente tem que ter ética, correto? Eu sou chamado para doutrinar a minha casa, a igreja que Deus me chamou. Que uma falta até de ética é um pastor chegar na igreja do outro e querer. Não, é o pastor lá. Mas, querido, às vezes eu sou chamado para pregar e eu fico agoniado. Eu baixo a cabeça, porque começa com o líder. É o telefone, é gente para lá, para cá, um conversa. Tu fosse hoje e eu fico ali, eu vou pregar, Senhor, me ajude para eu não dizer o que eu não quero. Eu não quero machucar ninguém, eu não quero ser covarde, mas eu fui chamado para doutrinar a Diamantina. E eu vejo tantas coisas, irmão, aí, aqui não é por favor, não é assim eu não vou usar essa palavra orgulho santo, mas eu me alegro por vocês, assim, de estar sendo bem, não por minha pessoa, a vocês estar cumprindo que é um culto, porque, meus irmãos, eu já fui em tanto lugar que eu fiquei, meu Jesus, isso é culto, Jesus, meu Deus, e eu vou pregar. Eu nunca vi uma inquietação tão grande, meus irmãos. E isso é algo sério o líder se sentar, senta aqui, meu filho, você precisa, e escuta esta verdade. Quem não tem a capacidade de sentar para ouvir, ele não vai ter capacidade para se levantar para ensinar. Antes, diz Hernando Dias Lopes, antes de Deus trabalhar através de você, Deus trabalha em você. Entenda o que é culto, meus irmãos.
E isso, meus irmãos, é algo sério, porque nós pensamos que o culto diferencia, por exemplo, o grupo acabou de cantar, então o grupo é mais especial. Ninguém aqui é mais especial. O especial aqui é Cristo e a sua palavra. Uns têm umas funções a mais. Alguém pensa que aqui é o lugar, pronto, aqui, aí você tem que vir aqui, mas quando estiver aí não tem problema não. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa, é a presença do Senhor, em todo lugar. Eu já disse aos irmãos aqui, estou naquela agonia de passar para ali, viu, irmão? Porque tem alguns irmãos dizendo, pastor, a gente está passando que está dentro de uma televisão, e eu sei que é isso mesmo, fica ruim. E eu tinha relaxado, mas depois, não, Senhor, eu não posso não, porque realmente está ficando. E tinha um irmão que chegava sempre, ele procurava o cantinho da igreja, ele dobrava o joelho lá e... Aí você ora em todo canto, o que quiser. Mas um dia tiveram a curiosidade de perguntar, por que o irmão ora ali? Porque ali Deus se faz mais presente, ali a presença de Deus. Sabe o que me dá uma tristeza, irmão? Porque às vezes está frequentando a igreja, ainda tem isso, dentro da igreja aqui. Não é um lugar. Você e eu somos templo do Espírito Santo. Bota 1 Coríntios 3,16. Coloca aí, por favor. Olha que coisa. Vamos juntos? Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita. Entende? Porque eu digo que em todo lugar aprenda a ser crente, não só na hora do templo. O presbítero lá na sua função, ele é templo do Espírito Santo. A irmã lá na Ceasa, aqui, meus irmãos, apenas a liturgia que nós estamos no momento, mas é como diz assim, vamos entrar na presença, você está na presença de Deus toda hora, você não sai da presença dele. Entende agora? Porque a igreja precisa ser ensinada. Aqui 2 horas de culto, 1h30 na semana, é um momento da gente celebrar junto. Mas saindo daqui a gente continua sendo templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus, continuamos na presença do Senhor. Então, em terceiro lugar, essa aplicação é nossa fé precisa deixar testemunho. Que tipo de mensagem nossa vida deixará quando partirmos? Que tipo de mensagem? Agora vamos para o versículo 5 e 6. Leia comigo 1, 2. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Vocês... De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Já estudou Enoque? Está lá em Gênesis 5. A história de Enoque, meus irmãos, é muito curta, muito rápida. Mas pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Interessante que eu estava conversando com alguém, se eu queria ser um Enoque. Por quê? Porque eu não queria morrer. Problema, a grande bênção é que Enoque andou com Deus. Quem lembra aqui do presbítero Humberto Júnior, pregou numa escola dominical sobre Enoque? Que mensagem ele trouxe? Em primeiro lugar, irmão, quem foi Enoque? Enoque aparece no livro de Gênesis, capítulo 5. No capítulo que você vai ler, lê em casa, eu não vou, vai dar tempo, vai estar sendo. Gerou e morreu. Onde se lê? Morreu, morreu, morreu. Fulano gerou e morreu. Enquanto Enoque aparece, quebra esse padrão. Bote Gênesis 5, 24. Por favor. Preste atenção. Leia em casa todo esse capítulo de Gênesis. Você vai ver lá,
tudo. Fulano gerou e morreu. Mas quando chega em Enoque, ó, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Preste atenção que todo nesse capítulo ele quebra esse que vem. Bota por o versículo 4 aí, 24, 25. Vamos, lê isso aqui. Pronto, vocês. 1, 2. Metusalém viveu 187 anos, gerou Lameque. Bota o 26. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Enoque não. Entende? Então, quando lhe perguntar quem foi o homem que mais viveu, Matusalém, 969. Quem foi o segundo? Jared, 962. Quem foi o terceiro que mais viveu? Noé, 950. E em quarto lugar, o que mais viveu? Adão, 930. Entretanto, o que eu estou chamando a atenção para os irmãos, quando forem ler esse capítulo 5 de Gênesis, observe que está falando, é uma genealogia. Fulano gerou Beltrano. Agora eu fiquei adirmado aqui, irmão. Acaba com 800 e pouco anos, ainda teve filhos e filha. Caba bom, né? Caba bom. Gerou filhos e filha. Mas, aí vem, morreu. Mas quando chega em Enoque, se quebra isso aqui. Deus o tomou para si. Enoque, meus irmãos, andou com Deus e não apareceu, porquanto Deus o tomou para si. Enoque é um símbolo da igreja que vai ser, diga amém, aponta para a igreja, que vai ser tirada da terra. Amém? Mostra o arrebatamento da igreja. Para aqueles teólogos liberais, em toda a Bíblia está apontando. Aliás, você estudar Gênesis, que nós vamos, não sei quando, mas começar aqui. Gênesis você estuda, meus irmãos, nessas 4 perspectivas. Criação, queda, redenção e glorificação. Está tudo em Gênesis. Por que os teólogos liberais atacam muito Gênesis? Porque a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Tire principalmente os 12 primeiros capítulos de Gênesis, que toda revelação progressiva, ela é comprometida. Entende? Não tem sentido do sacrifício, não tem sentido de Cristo vir, mas em Gênesis vai mostrar tudo. Primeiro, coloca por terra essa ideia de evolução, não, criação. Depois da criação veio a queda, depois da queda veio a redenção, aponta para Cristo. Os teólogos dizem, bota em Gênesis 3,15, que isso aqui é um proto-evangelho. Gênesis 3,15, leia comigo, 1, 2. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Está apontando para quem? Então, os teólogos chamam isso aí de um proto-evangelho. Está apontando para Cristo, meus irmãos. Coisa linda, você realmente ter aquele encanto por Cristo. Eu gosto muito de ouvir meu amigo presbítero Fábio Lima, que isso é o rosto dele. Não vou botar cara não é o rosto. Ele tem prazer de falar sobre Cristo, né? Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E teve um dia que eu dei uma tarefa aqui a ele. Ele, homem, eu vou pregar no seu... E eu estou muito comprometido. Isso aqui é o seu rosto. É sua, você... Até que ele aceitou, não foi, meu irmão? Está ali animado todo ali. Ó. Ele aceitou e foi uma benção. Mas depois ele me disse porque aceitou, porque o outro compromisso dele falhou, né? Em segundo lugar, irmão, o que significa andar com Deus? Andar com Deus fala de comunhão contínua, intimidade espiritual, vida de santidade, obediência diária. Enoque viveu numa geração extremamente corrupta. Leia, por favor. Que lá no capítulo 6 vai falar da arca e da destruição.
Que corrupção! O que é que ele nos ensina? Mesmo assim, permaneceu fiel. A verdadeira fé não depende do ambiente. Ela permanece firme mesmo em tempos difíceis. Isso é outra coisa importante, viu? Não depende do ambiente, da circunstância. Ela permanece firme mesmo em tempos difíceis. Em terceiro lugar, Enoque agradou a Deus, alcançou testemunho de que agradar a Deus. O maior objetivo da vida cristã não é fama, dinheiro, reconhecimento humano, é agradar a Deus. Amém, irmãos? É agradar a Deus. Esse é o maior. Os puritanos, eles têm essa ideia de 1 Coríntios 10, 31. Que comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? Eternamente. Esse é o fim principal, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu digo igreja, eu estou me referindo a você, não pessoalmente, você. Entende isso, meus irmãos? Nós somos profissionais diferentes. Se o maior objetivo da vida cristã não é fama, dinheiro ou reconhecimento humano, mas é agradar a Deus, veja o que é que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 9. Bota aí. Olha o que. E Paulo está falando, meus irmãos, que nós já estudamos aqui era o berço da filosofia, né? Corinto tinha um termo que era pejorativo. Se eu não estou enganado, como é meu presbítero, coretinizar, né? Era uma ideia de tão, diremos assim, tão fúteis, tão imoral, tão promíscuo que ele era, que tinha essa questão. E quando usava essa questão, era como dizendo assim, vocês são tão imorais, então usava... Corintianizar. É isso aí. Porque a língua dá um nó aqui. É isso aí. Entenderam, né? Esse termo é a ideia de pejorativa, no sentido de tão imoral. Corinto, meus irmãos, a gente já estudou isso aqui. Mas olha o que Paulo diz. 1, 2. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, que ausente. Quer presente, que ausente. Qual era a ideia? Tem muitos que na presença, mas na ausência é diferente. Ou seja, a ideia, meus irmãos, de que você tem um objetivo de agradar a Deus, independente aonde o negócio que você estiver fazendo, sem ninguém estar presente, no sentido de igreja, tá bom? De pessoas humanas. Mas Deus está presente, sim ou não? Em quarto lugar, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 6, esse é um dos textos mais profundos da Bíblia sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é indispensável. Por quê? Primeiro, aproxima o homem de Deus. Segundo, reconhece sua existência. Terceiro, confia em seu caráter. E quarto, descansa em suas promessas. Louvado seja Deus. O texto afirma duas verdades fundamentais. Primeiro, é necessário crer que Deus existe. E não apenas acreditar intelectualmente, mas reconhecer sua soberania. E como nós temos dificuldade disso? Eu não sei você, sim ou não? Tu és soberano. Mas aqui acolá eu me pego orando, Senhor, por que está acontecendo isso? Se alguém já disse, eu creio isso, que na vida de um cristão não tem coincidência, tem providência divina, não é? É a providência. Hernandes de Lopes, os irmãos já escutaram isso tantas vezes aqui, ele costuma dizer sempre, Deus tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele já sabe e controla. Ele não só criou, mas controla todas as coisas.
Porque eu olho às vezes para a situação, deixa eu falar, no nosso país. E a gente fica... Deus tem o controle de toda a situação. Amém, meus irmãos? Só que às vezes isso é uma coisa... Então, veja bem, é necessário crer que Ele existe, não apenas acreditar intelectualmente, mas reconhecer sua soberania. Em segundo lugar, é necessário crer que Ele recompensa os que o buscam. Deus honra aqueles que procuram com sinceridade. Bote Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. 1, 2. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma... Continue ainda. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu... Versículo 13, tem que ter o 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo... Percebe que é uma sequência? Alguns comentários nesse texto de alguns teólogos. Agostinho de Hipona declarou: fizeste-nos para ti. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Eu achei lindo, meus irmãos. Você leia a biografia de Agostinho de Hipona, que era um homem depravado, viu? E quando se converteu, olha que coisa linda, eu vou repetir. Fizeste-nos para ti. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Todas as minhas, as suas e as nossas inquietações é quando nós não repousamos e não descansamos na soberania dele. Eu concordo com ele. E ele ainda diz: a fé conduz o homem ao descanso em Deus. Vamos dizer juntos? A fé conduz o homem ao descanso em Deus. Já ouviram aquela ilustração? Seja de uma locomotiva, seja de um barco, mas vamos uma locomotiva que estava descontrolada, aí um menino brincava tranquilamente e todo mundo gritando, e alguém chegou perto daquela criança e disse: você não tem medo? Ele disse: não. Ele disse: por quê? Porque meu pai é o piloto. A inocência daquela criança. Qual é a ideia aqui, meus irmãos? E como eu oro para isso às vezes, né? Eu estou falando para mim. Descansar em Deus, em meio aos turbilhões da vida. Quem não passa? Já pensou uma profecia, eu chegasse aqui e disse: meus irmãos, Deus está me dizendo que tem irmão que está passando luta. Isso é uma profetada das feias. Quem é que não passa luta, hein, nessa vida? Não é? Quem é que não passa? Bota João 16:33. Quem é que não passa, né? E isso leva as pessoas muito ao... E entenda, meus irmãos, o emocionalismo. Eu estou te dizendo, aí Deus... E eita, como foi... Entenda o que eu estou querendo dizer para os irmãos. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos. Falei essas coisas para que em mim vocês, diga só em Cristo, em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ele estava dizendo aos discípulos, indo para a cruz, se despedindo dos discípulos. E é interessante que ele disse: eu tenho dito isso para que vocês em mim tenham paz. Começa lá no capítulo 13, a última ceia, a instituição, né? A última Páscoa, a instituição da ceia. E ele vai trabalhando os discípulos, ele fala sobre o Espírito Santo que vai vir. O mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita em vocês. O mundo não pode crer, né? Aí ele vai, mas quando chega aqui ele diz: no mundo vocês... Então eu concordo. Não sei se foi Augusto Nicodemos que disse o seguinte: a vida cristã não é um parque de diversão, não é uma colônia de férias, mas uma coisa é certa:
Quando Jesus entra no barco com aqueles discípulos, ele não disse assim, vocês, fiquem tranquilos que não vai acontecer nada. Ele não disse isso não. Ele disse assim, passemos para o outro lado. Do outro lado nós vamos chegar. As ondas podem se levantar, mas nós vamos chegar. Porque ele disse, e eu creio, e ele está no controle de tudo. Amém? Qual a aplicação desses versículos? Aplicação prática para a igreja. A igreja precisa voltar à comunhão com Deus. Muitos conhecem atividades religiosas, mas pouco conhecem intimidade espiritual. O céu valoriza quem anda com Deus em secreto. Enoque não realizou milagres famosos, mas agradou a Deus. Vê lá a biografia de Enoque, se teve milagres, não. Fé é relacionamento contínuo, não é emoção momentânea, é caminhada diária. Tem tantos, meus irmãos, para eu ir para o versículo, o último, tem tantos que você não se destaca, mas é uma pessoa tão firme. Eu fui com Lúcia visitar um casal, eu fiquei muito... É um diácono da nossa igreja, de uma das nossas congregações. A situação da esposa dele, do filho. Mas aquele casal passou uma paz tão grande e uma confiança no Deus que controla todas as coisas. Eu tive vergonha de mim, que às vezes com situações pequenas reclama de situações. O filho dele, meus irmãos, que é especial, tem 29 anos. E o tamanho do moço. Ele pegou aqui no meu paletó, se não fosse ele que viesse, ele tem um transtorno, ele é violento. E eu fiquei olhando aquela paz, o cuidado que aquele casal... E sabe quanto começou? O filho era perfeito. Com 5 anos de idade, teve um problema, presbítero, na garganta. E esse menino ficou assim, irmão. Já passou não sei por quanta cirurgia. Ele cai. É uma coisa, meus irmãos, ele contando como foi. Eu chorei. Como foi que ele conseguiu a aposentadoria? Ele foi para o INSS. A médica disse, traga, ninguém queria. E lá a criança deu uma crise, se mostrando, e aí, hoje aposentado, mas ele contando como cuida. Ele é um senhor de idade. A irmã quebrou a perna. Eu fiquei pensando, a gente reclama com tanta coisa, meu Deus, mas ele disse, sabe o que ele dizendo? Pastor, Deus tem sido muito bom, pastor. Eu olhei para ele assim, mas meu irmão, pastor, Deus é tão bom, eu não tenho de reclamar de nada. Eu chorei ali, irmão, vendo aquele homem dizendo assim, alegria, pastor, foi quando Cristo me encontrou. E tudo isso aqui, pastor, nada disso. Eu quero dizer, nunca teve um dia. Agora você pode dizer assim, ele disse. Mas quem diz isso é os vizinhos, meus irmãos, a respeito dele. Agora, presta atenção, aquele homem não tem uma formação acadêmica. Mas ele tem uma fé. Uma fé, porque a fé, meus irmãos, é algo... Aquele homem, para mim, entra na história. Vou citar outro, que vocês conheceram. Ragemiro Venâncio, um homem analfabeto, mas a fé daquele homem ficou um legado na Diamantina, especialmente ali no Alvinho. Procure quem é Ragemiro Venâncio, quem foi? A fé. Olha para a família, toda destroçada, mas a fé daquele homem. Oh, meus irmãos, por final... Vamos lá, versículo 7. Leia. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem. Primeiro, Noé recebeu um aviso divino. O texto diz, divinamente avisado das coisas que ainda não se via. Noé recebeu uma mensagem sobre algo nunca visto. Provavelmente, nunca havia ocorrido chuva. Não chovia naquele momento, e principalmente aquele dilúvio, daquela maneira. Mesmo sem evidências visíveis, ele acreditou. E isto é fé. Isto é fé.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Noé obedeceu em meio ao escárnio. Construir a arca exigiu perseverança, coragem, convicção e paciência. Durante décadas, Noé foi ridicularizado, mas continuou obedecendo. A verdadeira fé não depende da aprovação das pessoas. A fé de Noé salvou toda a sua família. Para a salvação de sua família, diz lá que ele construiu, né? A fé de um homem impactou sua casa. Isso nos ensina a importância da liderança espiritual no lar. Uma família forte espiritualmente começa com alguém disposto a obedecer a Deus. Noé condenou o mundo, é que o versículo diz, pelo qual condenou o mundo. A vida de Noé tornou-se testemunho contra a incredulidade da geração. A santidade do justo expõe o pecado do ímpio. Por final, ele se tornou herdeiro da justiça pela fé. Foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A salvação sempre foi, isso aqui é importante, irmão, tudo. A salvação sempre foi pela fé. Mesmo no Antigo Testamento, homens eram aceitos por Deus mediante a fé. Isto aponta para a doutrina da justificação. Romanos 5:1, coloca aí, por favor. Sem, pois, justificação pela fé, não tem, meus irmãos. Crentes, não é porque você é bonzinho, porque você ora, você santifica. Por favor, leiam comigo. 1, 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele tem que ficar no canto? Não, ele é prioridade, ele é o centro. Foi feito, meus irmãos, justiça, que é segundo a fé. Veja, algum comentário de um teólogo, John Wesley, ele afirmou o seguinte: a fé é a mão da alma que se apega a Cristo. A alma fala do centro das emoções. Eu achei muito bonito essa, pesquisando, a fé é a mão da alma que se apega a Cristo. Algumas aplicações práticas, meus irmãos, até porque eu tenho que ainda um compromisso antes que feche, tá bom? Primeiro, precisamos obedecer mesmo quando não entendemos tudo. Noé não viu o dilúvio antes, mas confiou. Segundo, nossa fé deve influenciar nossa família. O testemunho dentro de casa é fundamental. Terceiro, o mundo pode zombar, mas Deus honra os obedientes. A fidelidade sempre será recompensada. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui, irmão? Hebreus 11, de 4 a 7, apresenta 3 dimensões da verdadeira fé. Vamos lá, alguma lição rápida. Personagem, Abel. Qual a lição? A fé que adora. Personagem, Enoque. Qual é a lição? A fé que anda com Deus. Personagem, Noé. Qual é a lição? A fé que obedece. Todos viveram em tempos difíceis. Todos enfrentaram oposição. Todos agradaram a Deus pela fé. Aplicação final para todos nós. Primeiro, Deus procura pessoas como Abel, que ofereça um culto sincero. Amém? Se você já fazia isso, continue. Quando você vir para um culto, lembre-se, um culto sincero. Segundo, Deus procura pessoas como Enoque, que ande em comunhão diária. Amém? Diária, contínua. Terceiro, Deus procura pessoas como Noé, que obedeçam, mesmo sem entender tudo. A fé genuína, primeiro, adora corretamente. Segundo,
caminha intimamente. E terceiro, obedece com perseverança. Encerrando essa epístola, meus irmãos, veja o verso 38 do capítulo 10, meu filho. Para eu encerrar dizendo essas frases aqui. Leia comigo vocês. 1, 2. Mas o meu justo, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Só vocês. Mas Epístola aos Hebreus, meus irmãos, o capítulo 10, que eu me pedi para ler aí, o verso 38, tem esse destaque. Mas o justo viverá pela fé. Que a igreja atual volte à fé bíblica. Vou repetir. Que a igreja contemporânea, que eu e você, que nós, que a igreja atual, volte a uma fé bíblica. Volte a uma fé bíblica. Fé que transforma, fé que persevera, fé que agrada a Deus e fé que permanece até o fim. Amém? Uma das doutrinas importantes, perseverança dos santos. Se você ainda, desta igreja, ainda insiste, na sua mente, sem entender, que eu termino às vezes o estudo, alguém vem me perguntar, pastor, mas isso e isso. Pois não tem aqui ainda quem crê que perde salvação? Perde porque você foi quem adquiriu a sua. Mas aqueles que, pela fé em Cristo, não tem capeta que arranque. Amém? Fique de pé.